Boa noite a todos. Vocês que são os nossos queridos acompanhantes do Diário de Rio Mafra e no nosso canal Vida Fit. Hoje nós estamos com um convidado super especial, o Matheus Alves, que é personal, também treinador, né, Matheus? E hoje nós vamos trazer um tema bem bacana para vocês, que é mobilidade e flexibilidade. O Matheus vai apresentar para a gente um pouquinho do trabalho dele. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Tassi. É um prazer estar aqui, né? Trabalhando, trazendo um pouquinho mais aí do nosso conhecimento, do nosso dia a dia, né? Para poder explanar um pouquinho pro pessoal, assim, que às vezes não conhece, não sabe como é que funciona, né? Em um contexto geral, assim, a gente consegue tirar essas dúvidas, né? Do pessoal aí que não conhece e às vezes trazer um pouquinho mais de pessoas aí para nossa área para poder divulgar o nosso trabalho e cada vez mais fazer o pessoal praticar. E hoje é essencial, né? O que seria, Matheus, um pouquinho assim, falando um pouquinho da flexibilidade e mobilidade nos exercícios. Para quem não conhece, o que seria isso? Então, conceituando, né, a mobilidade e a flexibilidade, né? O trabalho da mobilidade é transformar a articulação, deixar a articulação mais, de uma forma geral, trabalhar melhor, né? Então, é tornar a articulação mais móvel, fazendo com que ela trabalhe os movimentos angulares dela de uma forma geral mais fácil. Então, deixando mais fácil esse conceito. Fazer com que a pessoa torne o movimento dela articular mais livre de limitações e dores, né? Então, que ela consiga fazer o movimento sem precisar sentir dor ou sem precisar compensar outros tipos de movimento, né? E a flexibilidade em si, ela trabalha a questão muscular, né? Tornar o músculo, de uma forma geral, mais flexível, deixando com que o movimento da pessoa também se torne mais fácil, sem perigo de lesão, estiramento ou coisas parecidas que envolvam, no caso, a flexibilidade muscular. Até eu tinha muita dificuldade no agachamento, né? E eu fiz alguns exercícios de flexibilidade e mobilidade e me deu também um pouquinho mais de facilidade, né? Quais que seriam os exercícios que hoje, para quem está assistindo a gente, seriam algumas dicas para elas utilizarem nos seus treinos? Como que seria um pouquinho isso, Matheus? Então, assim, como que a gente trabalha, né? Por que a gente vai fazer isso? Então, como você citou, a gente consegue ter uma melhora no agachamento, uma desenvoltura melhor no movimento, na amplitude do movimento, que é o que a gente preza muito no exercício, a amplitude de movimento, né? Então, como que a gente consegue pautar, assim, por que eu vou fazer mobilidade para isso, para aquilo, entendeu? Como que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente consegue analisar a pessoa através de exercícios, existem vários testes de mobilidade e de flexibilidade, né? Para você identificar como que a pessoa vai aplicar aquilo para ela. Então, desde uma mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, mobilidade torácica, mobilidade de ombro, né? É o que a gente vai procurar o máximo possível do enfoque do treino. Então, por exemplo, exercício de perna, treino de perna. Então, a gente vai focar muito assim, mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, torácica. A pessoa vai fazer um treinamento de costas, aplica ali mobilidade de ombro, mobilidade torácica. Então, são exercícios específicos para aquele dia. E também tem aquelas questões assim especiais, por exemplo, pessoa que tem limitação X, por exemplo, um tornozelo. Eu vou treinar costas hoje, posso fazer uma mobilidade de tornozelo? Pode. Porque daí ela vai estar estimulando aquela mobilidade dela que está ruim, né, para ela conseguir desenvoltura melhor no treino dela, que pode ser perna amanhã, né? Então, assim, são exercícios específicos que a gente consegue trabalhar em busca do treino, né? Então, o treino X, a gente trabalha a mobilidade para isso, treino Y para aquilo. Consegue dividir isso aí por dias de treino, como se fosse uma periodização de treino normal, né? Só que envolvendo a mobilidade e também a flexibilidade. E contudo consegue sanar algumas limitações e melhorar o desempenho do treino, né? Para que a pessoa consiga não sentir dor e conseguir desenvolver melhor o movimento dela. Quanto melhor o movimento, como eu falei no começo ali, quanto melhor a mobilidade dela, melhor amplitude, melhor o desempenho, melhor o resultado. E hoje você trabalha com isso, né? Você dá aulas de mobilidade para alguns alunos. E como que seria o teu público? Qual que é a faixa etária de pessoas que acabam procurando o teu trabalho, procurando esse tipo de exercício de aula, Matheus? Eu trabalho assim com grupos assim desde os 23 anos, né, que é a minha aluna mais nova, até os meus 54 anos ali, que é a faixa etária que eu trabalho. Desde pessoas que venham a ter lesões, né, e desde pessoas que buscam um desempenho melhor no treino, né, que daí envolve os benefícios, né. Então, assim, é uma faixa etária bem ampla, assim, né? Todos podem aplicar,
Então, decorrente da especificidade para cada uma, né? Então, cada um vai ter o seu tipo de específico de mobilidade. Existem os graus também de dificuldade, né? Mas a faixa etária, assim, que eu trabalho sempre, né, dos 23 ali em diante, eu consigo encaixar nas minhas aulas sem problema nenhum. Porque a gente consegue sanar, por exemplo, assim, dividir os treinos, né? Ou dividir os exercícios em graus de tipo, dificuldade, né? E sendo assim, a aula fica dinâmica e todo mundo consegue fazer igual, né? Não tem problema. Cada um com as suas limitações, né? E cada um com as suas especificidades daí. Deixa eu até te perguntar, que é uma dúvida que eu tenho. Eu faço o stiff, né? Eu tenho uma certa dificuldade na minha lombar, que eu sinto bastante dor na lombar quando eu faço o movimento do stiff. Depois, eu tento fazer um alongamento já em seguida, para tentar forçar um pouquinho a minha posterior, para não forçar tanto a lombar. Existe alguma regra que diga assim, você não pode fazer um treino de força e um de flexibilidade, pode me ocasionar alguma lesão de fazer seguido, ou é só, como que eu posso dizer, algo que não tenha nada a ver com um mito, mais ou menos? Não, é bem tranquilo assim. A gente fala que a flexibilidade ela pode ser adotada dentro do treinamento, intra-treino, pós-treino, ou até antes do treino, né? Então isso aí vai depender de pessoa para pessoa. A flexibilidade a gente coloca também como fatores de modulações neuromusculares, que a gente chama, que é você colocar o músculo em insuficiência passiva, né? Dentro de um exercício, por exemplo, um alongamento entre séries, né? Então você coloca um alongamento de um músculo X para deixar o outro mais ativo no exercício. Por exemplo, fazer uma cadeira extensora e alongar um posterior de coxa. Também funciona. Ou para tornar o próprio exercício com maior amplitude, que você solta o músculo que está sendo utilizado no mesmo exercício. Então, por exemplo, fazer um stiff, né, que vai trabalhar o posterior de coxa, e alongar o próprio posterior de coxa também no meio da série. O que vai diferenciar um para o outro, você transformar o músculo, né, de uma forma geral, assim, para insuficiência ou para melhora de amplitude, o grau de intensidade que você vai colocar naquele alongamento, né? Então, assim, você pode utilizar o alongamento de formas de melhora de amplitude, ou colocar também ele como forma de insuficiência dentro do exercício, né, para fazer um movimento com maior qualidade, com maior contração, sendo ele, no caso, de uma forma contrária do músculo do dia. Essa era uma dúvida que eu tinha, porque às vezes eu acabo fazendo esse tipo de treinamento e colocando um pouquinho de flexibilidade e mobilidade também. Só que daí, como a gente acaba sendo meio leigo, a gente pode às vezes acabar se machucando se não saber fazer corretamente, né? Então, me conte uma coisa, quando você faz a aula com os teus alunos, você aplica a mobilidade e a flexibilidade durante as tuas aulas com os teus alunos também como personal, fora as aulas de mobilidade? Sim, sim. Todos os meus alunos, assim, eu aplico, né, sem exceções nenhuma. E que nem eu falo, assim, cada um tem as suas particularidades. Então, eu tenho alunos que têm limitações de quadril, tenho alunos que têm limitação torácica. E além do fato de eu poder, tipo, aplicar essas para cada um específico, né, eu falo para a pessoa, por que você está fazendo isso, né? Então, a pessoa tem que entender para que serve aquilo. A mobilidade é importante, é necessária, né? A gente, só para quem já aplicou e quem faz, sabe qual que é a importância desse tipo de exercício para a pessoa. Tanto antes do treino eu faço, você consegue também modular isso aí dentro do treino. Por exemplo, a pessoa está treinando inferiores hoje, mas ela tem uma limitação torácica. Eu posso colocar o intervalo de treino dela uma mobilidade torácica? Posso também, sem problema nenhum. Ou às vezes eu quero tornar o treino mais dinâmico para ela, eu faço um exercício de perna, por exemplo, e faço uma mobilidade para membro superior. Não tem problema nenhum. O que vai diferenciar isso aí é um aluno para o outro. Então, cada um tem uma particularidade. Às vezes eu vou colocar a mobilidade antes do treino e durante o treino para a pessoa, né? Ou até mesmo só antes do treino também, não tem problema nenhum. O que vai diferenciar eu até vi alguns estudos sobre isso, por isso que eu achei muito importante a gente abordar esse assunto aqui, porque hoje muitos atletas e fisiculturistas estão adotando isso também e levando para o lado profissional, justamente pela ajuda que isso complementa. Até mesmo para eles que já são atletas, é importante esse tipo de treinamento, né? Exatamente. Como eu falei, só trazendo mais a questão dos benefícios, né? Um dos benefícios da mobilidade e da flexibilidade é a melhora da amplitude, né? A gente sempre fala assim, músculo que não alonga não cresce. E de fato,
Quanto mais limitado você for, menos amplitude você tem, menos grupamentos musculares você agrega dentro daquele exercício. Menos fibras musculares você consegue agregar. Logo, menos resultado. Então, assim, atletas buscam muito isso pela questão assim, além do fato de eles serem atletas e treinarem em alto nível, eles precisam de prevenção de lesão, né? Então, além do fato de eles conseguirem uma melhora do desempenho, a mobilidade articular para eles vai trazer também a questão da prevenção da lesão. Isso para um atleta é primordial, né? O cara não pode se machucar. Então, assim, hoje em dia você vê muito atleta fazendo até pilates, né? Então, são coisas assim que o cara para de pensar só na questão de erguer peso, de colocar mais carga, enfim, e começa a se preocupar com a prevenção e também com a melhora do desempenho dele através de exercício de amplitude grande, né? Então, quanto maior para ele a amplitude, melhora o desempenho dele, né? Consequentemente, melhora o resultado. Porque hoje as pessoas acabam pensando mais, o peso é essencial para crescimento da massa muscular? Mas existem outros fatores que também contribuem para isso. Exatamente. Então você vê assim, por exemplo, assim, a pessoa que reclama de dor lombar, às vezes a pessoa reclama de dor no ombro. Muitas vezes o exercício é uma coisa assim que ela sabe fazer, porém ela está limitada através daquela flexibilidade ruim ou daquela mobilidade ruim, que acaba limitando ela e ela acaba tentando cedendo, né? Então, coisas que atrapalham assim o exercício da pessoa, não é nem ela não sabe fazer exercício, mas sim a própria estrutura dela que está limitada, né? Foi um grande exemplo assim que eu não conseguia agachar. Então, assim, eu não conseguia fazer um terra direito, fazer um agachamento livre direito, porque eu tinha muita dor lombar. Se eu fosse aumentar o peso, doía a lombar. Se eu fosse descer mais, doía a lombar. Como? Se eu sei fazer exercício, né? Eu sei mostrar, eu sei fazer, como é que está me doendo, né? E são coisas que eu fui aplicando para mim no meu dia a dia, no meu treino, e foi melhorando. Então, assim, pessoas que tiveram dores e hoje em dia fazem mobilidade articular ou flexibilidade, todas elas, assim, 100% vão relatar que melhorou as dores, né? Se não 100%, mas melhorou muito, entendeu? Ou aquelas que também melhoraram, não tiveram mais dores. Então, assim, são coisas que melhoram na vida da pessoa, tanto para o atleta de alto nível, quanto para a pessoa ali que só quer um bem-estar de vida, tranquilo, sem dores, sem limitações, né? Então, assim, ela consegue abranger vários públicos, né? Desde o alto nível até a pessoa que só quer bem-estar. E assim, eu tenho acompanhado o teu trabalho, sigo o Matheus nas redes sociais e também fico feliz de você ter vindo até aqui expondo esse assunto pra gente, porque o teu trabalho é excelente, né? Você se formou agora, eu acredito que você deve ter um grande futuro aí para as pessoas que estão assistindo. Eu recomendo o trabalho do Matheus. Obrigado. E eu acompanho os teus stories e uma das coisas que me incentivou a fazer a questão da mobilidade e da flexibilidade nos meus treinos foi justamente assistindo os teus stories. Então, pessoal, vocês acompanhem o Matheus, ele traz muito assunto bacana sobre isso, entre outros exercícios que você coloca ali nas tuas redes. Então, fica a dica para vocês, acompanhem o trabalho do Matheus, acompanhem um pouquinho sobre essa questão da flexibilidade. Pode se inteirar do assunto, que é um assunto que vai fazer efeito para vocês, vai também proporcionar para vocês um treinamento melhor. E quem sabe, Matheus, em outra oportunidade a gente traga outros assuntos, chame você para tratar de outros assuntos. Foi bem bacana, bem esclarecedor, eu tinha algumas dificuldades e me ajudou bastante. Fico feliz, muito obrigado, espero estar aí na próxima vez também. A todos vocês, o nosso muito obrigada por vocês fazerem parte aí do nosso trabalho e aguardamos vocês na próxima entrevista.